Olha, tem uma polêmica em cima que acho que não é tanto justificável. Claro que toda proposição é sujeita aí a debate. Mas essa norma, essa proposição, ela tem por base dispositivos legais praticamente com a mesma redação, equivalente, que se encontram no Código Penal alemão e no Código Penal português. Até posso citar o artigo em ambos, por coincidência, no artigo 33. Qual que é a ideia aqui? Embora se pense muito a questão do policial, no fundo seria uma norma que se aplica para qualquer pessoa. Quando alguém é atacado, né, e responde legítima defesa, eventualmente pode haver um certo descontrole nessa reação e algum excesso ocorrer por conta desse descontrole. Então, o que foi previsto ali é apenas uma possibilidade do juiz, avaliando o caso concreto e as circunstâncias, diminuir a pena ou deixar de aplicar essa pena quando o excesso, veja que alguém que está reagindo a um ataque injusto, né, Uhum. se exceder por conta desse descontrole, normalmente é um descontrole emocional. Entre as medidas que nós propomos ali no projeto, nós colocamos uma norma que diz assim, olha, alguém que foi condenado por crime praticado por organização criminosa ou por integrar a organização criminosa não obtém benefícios decorrentes do cumprimento da pena enquanto houver elementos probatórios que a pessoa se mantém faccionada. Uhum. Ou seja, você foi condenado, você está cumprindo pena por integrar a organização criminosa, condição necessária para que você obtenha qualquer espécie de benefício é você sair da organização. Se você permanece na organização, você não obtém benefício nenhum. E qual que é a ideia aqui? Não é manter mais gente por maior tempo presa, mas sim uma norma que visa desestimular que alguém condenado se permaneça faccionado. O preso vai ter que fazer uma escolha. E a escolha básica tem que ser a ressocialização e não permanecer um soldado do crime organizado. O Tribunal do Júri no Brasil é competente para julgar crimes contra a vida. Basicamente homicídio, feminicídio, esse tipo de crime. Nós prevemos lá na Constituição, o júri é soberano. E tem uma tradição imemorial do júri, né? Desde o século XIII, lá na Inglaterra, que surgiu esse instituto. Nós copiamos em parte, pelo menos para esse tipo de crime. Só que o que a gente vê na prática? O júri se reúne, condena alguém por um crime às vezes brutal, um assassinato brutal. O condenado não raramente sai pela porta da frente, como se aquele veredito não significasse nada. Por quê? Porque o início da execução da pena depende, né, pela legislação, de um julgamento de segunda instância ou de um julgamento em trânsito em julgado, que às vezes pode levar décadas. Isso enfraquece o nosso sistema de justiça, isso dá uma sinalização de impunidade, e isso acho que é uma das causas do nosso descontrole criminal, principalmente em número de homicídios, que ainda é muito alto, apesar dessa redução. Então, o que nós estamos propondo? E aí nós estamos nos baseando, inclusive, de precedente do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até um dos relatores desses processos tem sido o ministro Dias Toffoli, no sentido, olha, se o júri é soberano, o veredito de condenação do Tribunal do Júri, ele tem execução imediata. Olha, essa é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Né? Existe essa... foi marcado em um novo julgamento, mas a jurisprudência atual, desde 2016, é nesse sentido. A presunção de inocência, na minha avaliação, a presunção de inocência ela está principalmente vinculada à questão da prova. Né? Para condenar alguém criminalmente por um crime, que significa normalmente uma prisão, precisa ter uma prova que seja categórica, né? Precisa ter certeza. Então esse é o significado básico da presunção de inocência. Ele não está necessariamente vinculado a efeito de recurso dentro do processo penal. Até porque a gente vê países como lá os Estados Unidos e França, que são dois berços históricos da presunção de inocência, nos quais normalmente a execução do julgamento do processo penal começa logo após a primeira instância. Nem se espera a segunda instância. Então, universalmente, não se tem a presunção de inocência como vinculado necessariamente a recursos no processo penal. Agora, ministro, uma das modificações que foram feitas aqui pelo grupo de trabalho que estudou o pacote anticrime é a questão do juiz de garantias.
uma ideia aí de que o juiz que faz a instrução inicial do processo, a parte investigativa, não seja o mesmo que vá julgar o processo lá na frente, ou seja, que, segundo os deputados, isso estabeleceria maior imparcialidade. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa modificação? Olha, essa não é uma proposta originária nem do projeto do anticrime, nem do projeto elaborado lá pelo ministro Alexandre. Eu acho que esse tipo de medida demandaria um debate um pouco mais amplo, talvez no âmbito do projeto do novo Código de Processo Penal, porque existem questões aí complexas que têm que ser consideradas acerca da estrutura do nosso judiciário, né? Nós temos estrutura compatível com uma exigência dessa espécie. Por exemplo, grande parte das comarcas do Brasil só tem um juiz. Como é que vai funcionar daí? Né? E com relação a outro ponto que também foi retirado aqui pelo GT, de deputados que está analisando o pacote anticrime, é o chamado plea bargain, que permite que o autor de um crime evite um processo e tenha benefício se confessar a culpa. Um dos argumentos para a retirada desse ponto é que muitas pessoas, mesmo inocentes, tenderiam a confessar um crime para evitar uma eventual condenação maior. Isso, nos países em que isso é adotado, o mais famoso são os Estados Unidos. Isso acontece, ministro? Veja, essa é uma forma de resolução de conflito penal, de um processo penal, uma forma abreviada. O que a gente tem hoje? A justiça, ela tem dificuldade de processar e julgar todos os casos criminais, mesmo os casos cíveis, às vezes até coisas triviais como cobrança de condomínio, levam anos no âmbito da justiça. Então nós temos que pensar em soluções mais fáceis dentro do processo penal. O plea bargain, né, ele se insere nessa proposta. O que é basicamente a ideia? Que após, né, uma acusação recebida, no qual o juiz já fez um controle, tem justa causa ou não para acusação, em audiência, o acusado representado por advogado ou por defensor público, ele e o Ministério Público possam entrar numa espécie de acordo e ele, assumindo a responsabilidade, negociar a pena. Normalmente se faz isso daí reduzindo a pena ao qual ele ficaria sujeito. Essa é uma forma de resolver os processos mais rapidamente e desafogar o judiciário. Entre nós, o cidadão quer que o problema seja resolvido. Uhum. Quando tem dessa situação de crime, tem uma vítima, a vítima quer ver uma resposta da justiça num tempo razoável. E hoje o nosso sistema, infelizmente, né, apesar da qualidade dos nossos juízes, dos nossos promotores, dos nossos advogados, não consegue oferecer esse serviço. Então, ali é uma proposta de resolução mais rápida. Foi tomada uma série de cuidados na proposta para evitar que alguém eventualmente inocente se sinta compelido a confessar um crime que não cometeu. Por exemplo, só pode ser feito na fase já judicial do processo, após a acusação recebida, para afastar esse tipo de receio. Eu acho que essa é uma medida muito importante e ela é normalmente recomendada por organismos internacionais, é recomendado por vários especialistas aqui dentro do processo penal no Brasil. É algo importante que nós conversemos e aprofundemos o diálogo, porque, veja, essas medidas, né, de justiça e segurança visam principalmente proteger as pessoas, um pouco aquele velho ditado policial, né, servir e proteger. Mas também, se nós formos pensar mesmo em termos econômicos, como a própria questão da Previdência, essa insegurança pública, esses altos indicadores de criminalidade, fazem parte daquele custo do Brasil. Isso afeta também não só a segurança das pessoas, mas o bem-estar e o desenvolvimento econômico. Então é o momento de nós aprofundarmos a conversa, né? Temos tido aí um bom diálogo com os parlamentares e compete a nós buscarmos aí um denominador comum em relação a essas propostas.